O livro que tem dentro dessa caixinha é um dos romances decisivos para a construção da cultura e do imaginário moderno, um dos livros mais influentes do século XVIII. O livro influenciou os rumos da literatura gótica e romântica e é um dos mais aclamados pela crítica e um dos preferidos do Stephen King. Ah, gente, não dá para poder ficar sem os monstrinhos que estão aqui. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. O box do mês veio com esse pôster muito bacana, feito totalmente por inteligência artificial. Isso mesmo, o livro é o primeiro livro brasileiro a ser ilustrado totalmente com inteligência artificial e ficou muito lindo. Então aqui nós temos um retrato da autora, nossa querida Mary Shelley, que teve uma vida bastante polêmica. A gente sabe que aos 15 anos ela foi a amante de um homem casado, se casou com o poeta e teve 4 filhos. Quando ela escreveu Frankenstein, ela não quis aparecer porque ela ficou com muito medo da guarda dos filhos ser retirada dela, já que se trata de um romance de cunho existencialista. A Mary Shelley perdeu dos 4 filhos, 3 por morte prematura. E assim, era uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher da era vitoriana, que escreveu um livro que até os dias de hoje inspirou muitas obras modernas. E também o Scooby-Doo. Quem nunca viu episódios do Scooby-Doo, Família Addams, que atire o primeiro marcador. O que eu era? A questão retornou para ser respondida apenas com gemidos. O marcador lindo do clube, todo em neon. Tcharam! Quando olhava ao meu redor, eu não via nem ouvia ninguém como eu. Seria eu, pois, um monstro, uma mancha na terra da qual todos os homens fugiam e que todos renegavam? E aqui a nossa edição perfeita de Frankenstein, ou Frankenstein aqui no Brasil. E ela é toda neon. Essa cor lembra muito a química, por isso ela é bastante utilizada nos livros da era vitoriana. Já que aqui nós temos, lá para o finalzinho dessa era, o despertar da ciência. É quando surgem muitos livros com essa temática. A temática existencialista do homem-deus. O livro ricamente ilustrado já faz a nossa imaginação tomar asas. Olha que lindo! É dividido em 3 partes. Originalmente publicado, a obra foi publicada em 3 livros.
E o Clube de Literatura Clássica é um clube que possui uma tradução muito fiel às obras originais. Vale ressaltar que essa é uma edição bilíngue. Volume 2 e volume 3. Olha que lindo! Gente, é simplesmente perfeito e apaixonante. O Frankenstein como você nunca viu. Logo que o romance foi publicado, também foi estreada uma peça de teatro em 4 atos, sem contar nas infinitas produções cinematográficas, desde o cinema mudo em preto e branco, quanto filmes que já estão sendo lançados até os dias de hoje e programados futuramente para serem lançados. Então, são filmes que nunca termina, porque essa é realmente uma obra imortal, um grande clássico da literatura, sem sombras de dúvida. Ah, mas não para por aí. A criatura que todo mundo, em todo mundo, no decorrer dos séculos chamou de Frankenstein, na verdade, essa criatura não é bem Frankenstein. A Mary Shelley nunca disse no livro que a criatura chamava Frankenstein. Mas acontece que Frankenstein, o personagem principal do livro, é o Dr. Victor Frankenstein, é o sobrenome do doutor, o qual, através das suas pesquisas científicas, ele acha uma maneira de dar vida a um novo ser humano, que talvez não seria tão humano assim, ou seria um ser humano de todas as formas. E aí o livro vai trazer essa temática do criador e da criatura, do cientificismo e do existencialismo como Deus criador de todas as coisas. Até que ponto a ciência se equipara a Deus? Até que ponto os médicos, os cientistas também podem criar? E as suas criações também se equiparam às criações de Deus. Aqui a gente vai ver um dilema entre criador e criatura. Vocês lembram lá do Pequeno Príncipe? Tu se torna eternamente responsável por aquilo que cativas? O mesmo ocorre com o Dr. Frankenstein. Quando ele vai criar essa criatura, a criatura torna-se responsabilidade inteira dele. Então aqui a gente tem um romance epistolar. O romance epistolar foi muito comum na era vitoriana, assim como a gente vê o grande clássico Drácula. Frankenstein também foi escrito na mesma era, nos mesmos meados de Drácula, dos romances de Oscar Wilde. Então a gente tem aqui um grande clássico da literatura gótica. Essas cartas são narradas por 3 personagens. Um deles é o grande amigo do Dr. Frankenstein, que ele ficou sabendo de tudo o que aconteceu, de toda a criação e invenção do doutor, e através dessas maluquices do doutor, ele vai contar pra gente do ponto de vista dele. Isso é muito importante, porque é do ponto de vista do leitor, de uma pessoa que ficou sabendo do fato, de uma pessoa de fora da situação. Então é o olhar de quem está do lado de fora. Há também o olhar do próprio doutor. Então a gente vai ver esse ponto de vista intrínseco, de acordo com o próprio cientista, né, que já tem um pensamento mais científico, mais avançado do que aquele personagem que está olhando os fatos do lado de fora. E para correlacionar tudo, não podia faltar o ponto de vista da própria criatura, o nosso queridinho monstro, que vai contar como ele se sente. Então, trazendo também a parte introspectiva. E aí sim entra todo o existencialismo, entra toda a filosofia do romance. Sim, esse também é um romance gótico que inspirou muitos estudos de cunho da filosofia. Por isso a gente fala existencialismo. Existencialismo também é uma temática filosófica. E não conto mais para não ter spoiler do livro, mas é importante também lembrar que a gente recebeu um livreto. E um livreto de Robert Louis Stevenson. A gente já teve uma resenha do Médico e o Monstro aqui no canal. Eu vou deixar por aqui nos cards. É uma resenha de um conto que foi lançado pela Dark Side. Então a gente passou assim muito por cima também no conto, mas eu prometo uma resenha apenas do Médico e o Monstro. Ou, no original, O Estranho Caso do Dr. Jekyll
e Mr. Hyde. Mas vocês podem fazer a mesma pergunta. Ué, mas nos livretos do Clube de Literatura Clássica não vem sempre livretos de uma obra do mesmo autor? Dessa vez, a literatura acertou em cheio, porque não foi necessário vir uma obra do mesmo autor, mas uma obra totalmente correlacionada, que muita gente, pasmem, ainda faz confusão, principalmente a galerinha nova que está chegando aí, tendo contato com as obras clássicas aí pela primeira vez, pessoal que está estudando para prestar vestibular, e às vezes confundem sim o Médico e o Monstro com Frankenstein, e eles são muito parecidos, porque fazem parte da mesma temática existencialista, da mesma proposta de mostrar ao público leitor o cientificismo, o despertar da ciência e da revolução humana, da revolução da ciência, do humano como criador, do humano como construtor. Então aqui a gente tem os dois monstros mais amados da história. Neste caso, os cientistas não vão construir uma criatura de corpos dos estudos feitos na época. Sim, isso é real. Na época, os cientistas, os médicos que estavam despontando, eles faziam exumação de corpos, até mesmo compras ilegais de corpos para estudarem. E os corpos eram mutantes, já que naquela época eram anos de muitas pestes. Então, as pessoas morriam jovens, sem contar na pobreza e na violência das cidades tidas como as mais especiais, como a Inglaterra e as cidades marítimas, a França, a Espanha, a Itália, que não eram lugares muito bons de se viver, eram épocas insalubres. A gente tinha nessa época dois lados da moeda. A cidade majestosa com os fidalgos, de gente endinheirada, gente que podia financiar estudos, os cientistas, e uma população de um lado horroroso, que houve várias denúncias sociais. E a gente já entra na próxima era de outros livros em questão. Mas o Médico e o Monstro vai contar a história de um cientista que vai inventar uma poção. E essa poção é capaz de transformá-lo numa criatura. Na verdade, o que esse cientista queria era provar que dentro de nós existia dois lados da moeda. Dentro de nós existia o homem bom e o homem que não era bom. Nós temos duas partes em nós, a parte do cordeiro e a parte do lobo. E o que ele queria era separar essas duas partes para que todo homem ficasse bom. Então ele inventou uma poção e essa poção separaria as partes. Só que ele acabou se transformando num monstro. Quando ele bebia essa poção, ele virava um homem completamente diferente do bom homem que ele era. Porque ele era um médico muito respeitável e ele começou a praticar coisas horríveis, e eu não vou contar spoiler do livro, mas posso dizer que é bem parecido com Frankenstein, porque a gente vai ter pessoas que vão ver de fora. Aqui a gente tem o Utterson, que é um advogado muito amigo do médico, e o advogado vai notar esse parentesco, essa semelhança entre o Dr. Jekyll e a criatura. E assim, da mesma forma, aqui a gente tem alguém que olha a história de fora. Aqui a gente vai ter a história por volta de 3 perspectivas, de 3 visões, né? São 3 personagens. E aqui também. Então, qualquer semelhança realmente não é pura coincidência. Era apenas um estilo muito explorado na época, que explorou muito bem. E antes de finalizar o unboxing, também quero convidar vocês a fazer essa leitura de Frankenstein com a gente. A leitura vai começar já no Clube do Terror. E nós vamos ler o livro. Sempre há uma discussão de 50% da leitura no grupo. E depois nós vamos ter uma live final contando todas as nossas impressões de leitura, tirando todas as dúvidas e trocando ideias sobre o Frankenstein. Se você tem curiosidade de ler esse livro, se você ainda não leu, se você já leu e quer fazer uma releitura, quer entrar por dentro da história, quer saber bem detalhadamente tudo que há aqui, todos os tesouros escondidos aqui dentro, venha com a gente. O clube é totalmente gratuito e tudo que você tem que fazer é adquirir o seu exemplar e ler com a gente, participar da leitura, estar ativo no grupo e fazer muitos amigos. Eu vou deixar aqui embaixo
o link da nossa leitura coletiva de Frankenstein. Sim, está aberta a temporada de leituras do Clube de Literatura Clássica. Então, vem ler com a gente e desvendar esse mistério. Logo, logo também trago resenha do Médico e o Monstro, aprofundando bem melhor, por menores, essa obra. Então é isso, meus amores. Não perca o próximo vídeo que tá sensacional. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.